Bom dia. Agradeço aqui o convite para participar de uma mesa. É uma honra participar dessa mesa, uma honra e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade falar desse tema aqui junto com os outros dois convidados. Eu vou fazer uma fala meio fragmentada. Pensei muito sobre o que eu ia falar aqui. Passei 2 semanas preparando uma coisa que depois eu abandonei. E, no final, eu resolvi mostrar alguns trabalhos meus e de outros artistas que vão tocar nesse tema que é o trabalho. Então, a partir disso, eu não pude fugir de pegar o Santiago Sierra, que é um artista espanhol. E eu, enfim, pesquisando a obra dele, eu achei um ano específico, que é 1999, em que ele faz vários trabalhos sobre o tema do trabalho, né? Esse primeiro, que é o que vocês estão vendo aí, chama 24 blocos de concreto movidos constantemente durante uma jornada por pedreiros remunerados. Um trabalho que ele faz em julho de 99. Eu vou ler aqui a descrição que ele mesmo faz desse trabalho. Em 4 salas e um corredor da galeria foram introduzidas por meios mecânicos 24 formas de cimento. Estas eram unidades modulares, comumente usadas em barreiras de contenção, com um peso de 2 toneladas cada uma e a medida aproximada de 250 por 150 por 100 centímetros. Uma vez introduzidos os blocos, foram contratados 10 trabalhadores de origem mexicana ou centro-americana que costumam oferecer sua força de trabalho em praças públicas de Los Angeles, que é onde era a galeria, né? A estes foi pedido que, durante a jornada de um dia, movessem constantemente esses blocos de cimento pelo espaço da galeria, sem se preocupar com a integridade física do local. Então, eram blocos super pesados, de 2 toneladas cada. Tudo que eles tinham era uma barra de metal, e com essa barra de metal eles tinham que, durante um dia, ficar movendo esses blocos pelo espaço da galeria. E aí o que resta dessa ação, pelo que eu entendi, não é uma performance esse trabalho, então isso seria a montagem da exposição, essa ação dos pedreiros, e a exposição são os resquícios ou os rastros deixados por essa ação. Tanto os blocos de cimento, os danos ao piso, às paredes, aos próprios blocos e os restos de comida, de bebida, de tudo que eles usaram nessa jornada. Esse que eu mostrei primeiro era de julho. Em agosto, ele faz um segundo trabalho que chama 8 pessoas remuneradas para permanecer no interior de caixas de papelão. É um trabalho que ele faz em Guatemala. Ele usa um edifício de escritórios que está semi-ocupado. Esse trabalho acontece na cobertura. E ele faz um anúncio procurando trabalhadores para permanecer 4 horas dentro de uma caixa de papelão pelo valor de 100 quetzales, que é aproximadamente $9. O Santiago Sierra está sempre insistindo nessa coisa da remuneração, né, e da submissão do trabalhador a um trabalho, às vezes considerado muito de uma exploração assim muito óbvia, né? Isso a gente vai ver num outro trabalho também forte. E aí, enfim, teve uma grande resposta de trabalhadores dispostos a permanecer, e o trabalho é isso. Eles entram dentro dessas caixas, o público
Esse sim é uma performance que acontece durante um dia. Então, o público entra, os trabalhadores já estão dentro das caixas e eles permaneceram lá, ao invés das 4 horas previstas, 3 horas, porque estava um calor insuportável. E, enfim, eles liberaram os trabalhadores mais cedo. O terceiro trabalho que ele faz no mesmo ano, em setembro, quer dizer, no mês seguinte, é um trabalho que acontece na FIAC, que é uma feira de arte em Paris. E é um trabalho que chama Concentração de Trabalhadores Ilegais. Ele entra em contato com uma ativista senegalesa que é residente ilegal em Paris e que pertence ao movimento, que é o movimento do Sans-Papiers, que são os trabalhadores, o movimento dos trabalhadores ilegais na França. E aí ele realiza uma série de reuniões com esses membros dessa organização, porque o trabalho que ele quer fazer é levar o máximo. Ele tem um stand na feira, que é da galeria, que representa ele. Então, a ideia dele é encher esse stand com esses trabalhadores ilegais, aproveitando que, durante a feira, vai ter vários representantes da política, da cultura, enfim, o governo vai estar presente ali naquela abertura. Então, ele oferece isso a esses trabalhadores como uma oportunidade de discussão desse problema, mas ele propõe, enfim, durante as reuniões, é um ato que, ao mesmo tempo, é perigoso para esses trabalhadores, porque tem uma presença forte policial no local. Então, eles estão, de certa forma, correndo um risco. E eles acordam, entre eles, que seria um ato silencioso. Né? Não poderia haver nenhum tipo de manifestação verbal ou escrita, cartazes, panfletos, nada. Eles simplesmente iriam ocupar esse espaço da galeria, silenciosamente, durante o período da abertura da feira. E aí o que acontece é que muitos dos membros que ele fala se mostraram em desacordo por desconfiança em relação ao meio artístico e pela forte presença policial prevista. E aí o que aconteceu foi que no dia poucos apareceram, só vieram 12 membros desses trabalhadores, a maioria deles líderes do movimento. E aí eles fizeram uma linha que fechava o acesso ao espaço do estande da galeria. O quarto trabalho, que é de outubro do mesmo ano, é um trabalho que é engraçado, que é sintomático, porque ele meio deu errado. É o seguinte: ele é um trabalho que ele faz no México, no Museu Rufino Tamayo, e ele contrata uma empresa que gere serviços, uma empresa para contratação de pessoas para congressos, aeromoças, seguranças e tal. Então, ele contrata essa empresa, requisitando 465 cidadãos mexicanos, homens de 30 a 40 anos, de 160 a 170 centímetros de estatura e de raça mestiça de ameríndio e caucasiano. O número de 465 estava condicionado pela intenção de preencher o espaço com 5 indivíduos por metro quadrado. O espaço é todo quadriculado e tal. Eu não mudei a imagem. É esse. Esses deveriam permanecer 3 horas em pé, de costas aos acessos à sala, durante o dia da inauguração. No final, a empresa contratada introduziu tantas irregularidades ao trabalho que esse se transformou numa confusão de pessoas atraídas pelas mais diversas iscas. O pior foi que a referida empresa trouxe uma escola de ensino médio completa, os 150 alunos e seus professores, aos quais foi dito que assistiriam uma peça de teatro.
o que nos obrigou a dispensar essas pessoas momentos antes de abrir a sala ao público. O resto das supostas pessoas remuneradas reunia a guarda presidencial mexicana, um batalhão completo de soldados, mais um grupo heterogêneo de amigos da empresa. Supomos, não sem razões, que a empresa de contratação pretendeu utilizar uma massa gratuita de indivíduos para ficar com seus salários, o que não pudemos comprovar ao 100%. É muito curioso esse trabalho que dá errado, mas, ao mesmo tempo, ele dá mais certo ainda, né? Porque ele revela, né, todo um mecanismo aí. Aqui são algumas fotos, frames de um vídeo que ele faz. E esse é o quinto, 1, 2, 3, 4, é o quinto trabalho desse ano, que talvez é o mais famoso do Santiago Sierra, né, um trabalho que tornou ele bem famoso na época, que ele faz em Havana, em que ele contrata 6 jovens cubanos desempregados por $30 para serem tatuados com uma linha nas costas, uma linha de 250 centímetros. Aqui, peraí. Eu vou mostrar o vídeo desse trabalho. Esse trabalho que eu vou mostrar agora é um trabalho do Héctor Zamora, um artista mexicano, um trabalho de 2012. Está sem som, né? Está sem som?
pouco longo o vídeo, eu não vou mostrar ele inteiro. Mas acho que esse trabalho ele nasce da observação de um ato, uma prática na construção, no canteiro de obras de construção comum e meio universal, que é essa prática de jogar os tijolos quando você está construindo uma coisa mais em cima. E ele começa, o trabalho acontece como performance na galeria durante alguns dias. E ele começa a primeira performance com esses blocos organizados. Nesse caso dessa galeria, acho que foram 20 pedreiros. E eles têm uma coreografia, quer dizer, o caminho do fluxo para quem que eles jogam cada tijolos, mas só isso que foi ensaiado. Então, tudo que os pedreiros começam a falar, e toda essa gritaria e tal, é espontânea desses trabalhadores, e, às vezes, até comentam esse ato que eles estão fazendo. Tem uma hora que eles começam a cantar a música da Escravizaura. Então, isso tudo é uma coisa que aparece espontaneamente pelos trabalhadores. E acho que é um trabalho que se relaciona um pouco com talvez um comentário, uma resposta, sei lá, tem uma relação com o minimalismo, que eu acho que é um movimento que também fala sobre a coisa do trabalho, o trabalho manual do artista e deixado de lado e a absorção do trabalho industrial, de usar formas industriais, os tijolos e tal. E o Hector pega esses blocos de cimento que, sem a interferência dos pedreiros, poderiam ser esculturas minimalistas, né? E com essa performance, elas vão sendo destruídas e elas são colocadas em movimento e elas são colocadas numa tensão, né? Quem foi na performance começa a sentir uma tensão, assim, porque é muito crescente. Acho que eles vão se exaltando e tem um certo perigo. Então, ele introduz essa vida, né? Esse movimento em diálogo com esses blocos estanques que seriam uma escultura minimalista. Aqui é a foto do final da performance. E aí o que resta na galeria depois do dia da performance são os restos, né, os uniformes dos pedreiros e esse vídeo foi feito. Pelo tempo que a gente tem, eu acho que eu não vou mostrar esse vídeo, mas é um vídeo do Francis Alves, também bem conhecido, que é o Paradoxo da Praxis 1, que chama, às vezes, fazer alguma coisa leva a nada. E é um trabalho em que o Francis Alves pega um bloco de gelo e vai empurrando pela cidade do México, né, pela rua, até que esse bloco se desfaz. Essa última imagem que ele vira uma poça. Aqui eu vou mostrar um pouco alguns trabalhos da coleção Duda Miranda. A coleção Duda Miranda foi objeto do meu mestrado no Rio, e o Duda Miranda é um colecionador de arte fictício, um personagem que foi criado por mim e pelo Matheus Rocha Pita, que refaz trabalhos de arte de outros artistas que ele acredita que ele pode refazer para ele. Ele é uma pessoa comum, classe média, enfim, não poderia ser um colecionador, porque ele não tem dinheiro para ser um colecionador, mas ele gosta muito de certos trabalhos que ele afetado, e ele acredita no valor do afeto,
desse trabalho. Então, ele acredita que não importa se aquele objeto foi feito pelo artista ou não, que ele pode refazer esses trabalhos sem perda, para o seu próprio uso. Então, esses trabalhos foram feitos por mim e pelo Matheus, alguns pelo Matheus, alguns por mim. Enfim, esse é um trabalho do Robert Smithson, que chama Deslocamento, o original chamaria Deslocamento de Espelhos em Yucatán, e o Matheus refez ele em Paquetá, então ele chama Deslocamentos de Espelhos em Paquetá, de Robert Smithson, 1969, por Duda Miranda, 2005. Essa faz parte de uma série de trabalhos em que a imagem final do trabalho não é exatamente igual à imagem original, mas o que importa nesse trabalho é a ação e esse processo. Esse é um trabalho da Rivane Noschwander, que chama Continente, que o Duda Miranda refez em 2003. Esse também é da Rivane, Continente. Continente é o outro. Esse aqui está com a legenda errada, chama Mal Entendido. Esse é um trabalho do Valtércio Caldas, Matisse Talco. É um trabalho também que não existe o objeto materialmente. Cada vez que ele é montado, pega-se um livro do Matisse e põe-se talco. Então, o Duda também vai pegar trabalhos que, na sua gênese, na sua criação, também questionam o valor do objeto como uma mercadoria, né? Esse é um trabalho do Beuys, Apagador Silencioso, também é um apagador de feltro, sem muitas intervenções. E esse é o trabalho do Félix Gonzalez Torres, Amantes Perfeitos, que são 2 relógios colocados juntos. Esse acho que foi o primeiro trabalho que a gente fez, que era só comprar o relógio. Esse é um trabalho do Cildo Meirelles, um sanduíche muito branco, que é um pão com algodão. E esse é o trabalho do Carlos Ilho, chama Fragmentos de Paisagem, é um vidrinho com pregos. Esse é um trabalho do Hélio Oiticica, bole de caixa 2, mergulho do corpo, é uma caixa d'água com água e esse mergulho do corpo escrito. Uma coisa interessante que acontecia quando a gente fazia os trabalhos do Duda Miranda, eu falo Duda Miranda, o Matheus sempre fala a Duda, eu falo o Duda, enfim, no livro ele é um personagem sem gênero, ele muda de gênero ao longo. A gente publicou um livro, fizemos uma exposição do Duda Miranda aqui em Belo Horizonte, num apartamento, com apoio do Museu Mineiro, e dessa exposição, com apoio da Lei de Incentivo, a gente fez uma publicação com fotos, textos e o que seria a parte ficcional do meu mestrado, que são entrevistas do Duda Miranda com algumas pessoas, o Rodrigo Moura, inclusive, Elisete Lanhado, tem um texto da Maria Angélica Melende sobre o Duda. E nas conversas do Duda com essas pessoas, ele vai mudando de gênero. Então, ele é um personagem que vai sendo construído. Ele não foi construído previamente, ele vai sendo construído nesse diálogo. Então, à medida em que as pessoas perguntam coisas, ele começa a ir existindo. E ele se revela como ficcional porque ele vai mudando de gênero durante a coisa. Mas no catálogo não há nada que fale disso como um personagem ficcional na publicação. E é interessante, assim, porque é difícil. Eu sou artista, o Matheus é artista, nós também produzimos objetos que, de uma forma ou outra, se tornam mercadorias, né? E com a coleção Duda Miranda, a gente teve que pensar muito assim, como fazer com que essa coleção não entrasse
no sistema que ela mesma estava provocando, né? Porque o Duda ele faz esses objetos para ele, para ele esses objetos não têm nenhum valor de troca, eles têm um valor de afeto, eles têm um valor de uso. E como que a gente faria para que essa coleção não entrasse nesse circuito em que está circulando o nosso trabalho, né? E aí acabou que a gente disseminou essa coleção. Depois da publicação, a coleção não existe mais. Assim, a gente foi dando os trabalhos para amigos, e alguns trabalhos sobrevivem. E era interessante também a coisa de quando eu fazia um trabalho, por exemplo, sei lá, o trabalho da Rivane, da Bacia, eu tinha que tentar descobrir como fazer aquilo. Porque parece um trabalho simples, que é só colocar a bacia, mas não, a bacia boia. Então, para ela ficar no nível da água, ela tem que ter um peso embaixo. Então, a gente tinha um trabalho assim de imaginar como fazer, como o artista tinha feito aquilo para tentar chegar no mesmo resultado. E aí, quando o trabalho estava pronto, eu sentia uma coisa que eu não sinto com o meu próprio trabalho, que eu olhava para ele e falava: nossa, é uma obra, assim, aquilo me afetava como obra, uma coisa que o meu próprio trabalho não consegue me afetar, porque eu olho para o meu próprio trabalho e eu vejo os erros, os acertos, a coisa que deu errado, o que eu poderia fazer depois, o que não sei o quê. Eu não enxergo o meu próprio trabalho como obra. Ele não consegue me afetar. E, nesse caso, na feitura desses trabalhos do Duda, tinha essa mágica, assim, de quando o trabalho ficava feito, eu falava: nossa, eu tenho um bispo que eu fiz, um murinho do bispo, assim, eu olho para aquele bispo e é um bispo para mim, assim. Então, é isso. Agora, eu queria terminar, não sei se dá tempo, um pouquinho. Queria terminar mostrando um vídeo que chama Cada Dia. É um vídeo que eu, durante a Bolsa Pampulha, moramos juntos. Eu, Sara Ramo, o Matheus Rocha Pita e, eventualmente, o Rodrigo Matheus. E teve um final de semana que o Matheus estava viajando, nós três estávamos em casa, e era a época que tem os IPs em Belo Horizonte. E eu e a Cíntia, que também participava da Bolsa Pampulha e tal, e eu e a Cíntia, a gente tinha trabalhos juntas, e a gente tinha um trabalho sobre os IPs que a gente queria fazer já há muito tempo, mas a gente nunca tinha coincidido de estar em Belo Horizonte juntas na época dos IPs, porque eu estava morando no Rio, não sei o quê. Então, nesse ano, coincidiu tudo. E aí, era um domingo, a gente sentou no sofá, o Rodrigo Matheus e a Sara, e começamos a fazer as flores, que é um trabalho que a gente faz, umas flores de papel crepom para colocar embaixo dos IPs da cidade, com as cores trocadas. E aí sentamos os três no sofá e começamos a fazer aquelas flores. E o Rodrigo Matheus queria testar uma câmera dele, que ele ia usar para um trabalho também no museu, e aí era uma câmera de segurança, ele botou a câmera de segurança na frente. E a gente começou a conversar sobre essa coisa do trabalho, pensar sobre a natureza do nosso trabalho. A gente estava ali, domingo, os três fazendo florzinha de papel. E aí eu lembrei de uns escritos que eu tinha comprado quando eu morava no Rio. Eu trabalhava com a Rosângela Renault, eu ia muito na feira do Troca-Troca, que é uma feira de coisas usadas assim no Rio. E eu achei uma vez uns escritos didáticos, que deviam ser dos anos 60, 50, sei lá, que eram uns impressos assim, que tinham frases sobre, sei lá, os animais, o sistema solar, coisas assim. E alguns deles falavam sobre trabalho. E aí, a partir disso, nasceu esse vídeo que eu vou mostrar aqui. É o segundo DVD.
Dá para ler o que está escrito? Bom, é isso. Eu queria mostrar esse no final, que eu acho que é o mais anárquico.